Irmãos amados, acariciados pelo amparo do Cristo, aqui nos encontramos. E como se faz necessário esse encontro? Porque aqui nós nos permitimos sentir o olhar cálido de Jesus, mitigando a nossa fome, a condição de fármaco e alento ao nosso peito cansado, as nossas chagas vivas. E quando nesta noite selvagem as almas mais caras nos são levadas, destroçando os nossos sonhos, ao ponto de muitas vezes nos perguntarmos: como será que prosseguiremos? Donde encontraremos as forças? E nos vem uma sensação de abandono, de isolamento. No auge das nossas dores, nos questionamos junto a Deus nosso Pai: ó Senhor, por que cruz tão pesada? Por que tanto peso nos meus ombros? O que fiz por merecer? E o alto nos agasalha, porque o manto da carne, entorpecido ainda mais pelo psiquismo da terra, entendamos, as emanações de desalinho de todos que aqui nos encontramos, acentua as nossas limitações e nos permitimos achar que sofremos injustamente e que Deus, ao invés de ser infinitamente misericordioso, nos esqueceu. Mas se na noite escura das dificuldades as estrelas se apresentam mais brilhantes, é importante ressaltar a caravana dos missionários do alto, os inúmeros mensageiros que, ainda conquistando um reino de equilíbrio pelos seus esforços íntimos, tocados por compaixão, olham do alto e enxergam a nossa peregrinação. E motivados pela compaixão e pela solidariedade, nos auxiliam. Nós não temos o alcance do quanto temos sido ajudados por esses espíritos anônimos de rostos e nomes desconhecidos, que renunciam às suas próprias conquistas e vêm em nosso auxílio para nos dar ânimo, para alentar os nossos passos nesses dias difíceis. Os trabalhos mais díspares, o trabalho com os espíritos ainda imantados à carne, em uma situação de dificuldades, promovendo alento, reequilibrando-os para que eles retornem à oportunidade física com um olhar diferente, concentrando energias em órgãos para combater determinadas patologias, ou ainda acalentando os que ficam
diante da partida dos seres amados, que eles também ajudam, guiando as instâncias de tratamento nas esferas espirituais. E não deixa de ser um caminho da cruz. Este caminho de auxílio, de amparo, de ajuda, de levar medicação e alento. E nós, queridos irmãos, deveremos entender a necessidade de aceitação das dificuldades. A doutrina espírita explicita-nos no Evangelho, asseverando que quando nós aceitamos as nossas dores em nível de racionalidade, dá-se o nome de obediência. Mas quando essas dores se tornam superlativas e a nossa mente não alcança, há necessidade de aceitá-las aos níveis dos sentimentos, do coração. É a confiança em Deus, nosso Pai. Isso tem-se um nome: resignação. A Terra é um educandário e nós estamos de passagem. E temos que entender que nesta passagem nós também teremos a nossa via dolorosa. Teremos também o nosso caminho da cruz. E impossível que assim não fosse, se nós nos permitimos achar que seguimos Jesus. Não há cristão sem cruz. O próprio Cristo, nos evangelhos sinóticos, mas aqui vou citar o de Mateus, no capítulo 16, os versos 21 e 24. Quando Jesus reúne o seu discipulado e assevera da necessidade de ir a Jerusalém. E nos deixe trazer o ensino não dito. Jerusalém, queridos irmãos, é o centro da espiritualização. Ir a Jerusalém é necessário que nós nos espiritualizemos. E o Cristo dá continuidade dizendo: quem quiser vir após mim, que tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida em meu nome, deverá perdê-la. E quem assim o fizer em mim, encontrá-la. A cruz de Jesus. Será que nós conseguiremos olhar para o Cristo e dissociar a sua jornada, sem estar jungido à cruz? Não é toda a trajetória do Cristo um mergulho tocado de compaixão e solidariedade? O Rei estelar, o Espírito pleno que criou o educandário da terra no psiquismo divino, vem numa manjedoura e parte em uma cruz. E toda a sua trajetória, fisicamente falando, tão curta, e espiritualmente
contínua e profícua, por onde o Cristo passa. Cicatrizam-se as chagas, renova-se o alento, multiplicam-se as esperanças. Jesus é o pomicultor divino, fazendo com que a primavera das almas brotem. Mas o seu trajeto é na via dolorosa. E o ápice, literalmente, ele foi crucificado. Mas o Cristo não tinha resgates, nem provas, nem expiações. É o ungido, é o predito, é o Messias, que vem escrever nas páginas de nossa alma o percurso que nós deveríamos buscar se quisermos a plenitude ou a felicidade. E nos lembremos, a morte na cruz, ignominiosa. Alguns asseveram na história que foi trazida pelos persas, multiplicada pelos cartagineses, e que Roma agasalha. Historiadores, oradores, asseveram da violência, da truculência desta morte. Porque essa morte, ela não somente dilacera o corpo, mas trucida o emocional, o psicológico. A trave, onde o réu delinquente era pregoado, levantado, içado, isso depois de ser flagelado, despido, quase em sua totalidade, eles eram crucificados nus. A morte era por asfixia. E quando eles queriam aumentar o sofrimento, colocavam apoio para os pés. Muitas vezes aqueles que assistiam cansavam de ver a agonia, o sofrimento, o tormento, e quebravam as pernas dos crucificados, acelerando a sua morte. Sêneca, Tácito, Matatiarco, Heródoto, Plutarco asseveram da brutalidade desta morte, que Roma impõe a todos que se insurgem para crestar um movimento de insurreição a partir do pensamento. Espartaco, na época do primeiro triunvirato, quando tenta fazer um levante, já que ele era um escravo, um gladiador, e Pompeu destrói essa proposta, asseveram os historiadores que mais de 6.000 foram crucificados. Na história de Israel, quantos não tiveram esta morte? E para eles, a morte por asfixia era uma morte onde aquele que assim passava era banido do livro da vida, o nome era extirpado porque era uma morte vergonhosa. Mas Jesus que não tinha nada a resgatar, que mergulhou na carne pela compaixão por todos nós, abraça a cruz
com tal profundidade, que a cruz deixa de ser um instrumento de morte nefanda para se tornar um símbolo de proteção. Na cruz, Jesus esparge a luz por sobre toda a terra. Até então, os seus ensinos ficavam limitados à Judéia, a Israel. Mas em suas próprias palavras, quando eu me soerguer do solo, todos me buscarão. E a escada para que Jesus ascenda é a cruz. E a cruz passou a ser um símbolo em que os cristãos tracejavam no solo, traziam um anel, colocavam uma corrente num pingente. Não existe cristão sem cruz. Um pastor luterano, morto a 9 de abril de 1945, por se insurgir contra o movimento nazista. Ele diz: não existe graça barata, não existe cristão sem cruz. E nós, queridos amigos, temos as nossas cruzes e não poderia ser diferente. Porque no atual contexto, se não mais do que nunca, o mundo está dividido entre o reino do Cristo e o reino de César. E nisto se encontra o nosso conceito de vida. A vida física estuante, momentânea, imediatista. A vida sensorial, que vale a posse, o corpo, a gargalhada, o que se come, o que se desfruta, independente da proposta de profundidade, dos que solapam em torno de nós, dos que choram. A outra vida é a vida mais profunda, é a vida plena, que prossegue além da carne, que nos dá o primeiro conceito de imortalidade. Por isso que Jesus diz: quem quiser conquistar esta vida em meu nome, deverá perder a outra. E os valores se invertem. Porque quando nós nos sensibilizamos com as dores dos outros, quando somos tocados pela compaixão, nós nos solidarizamos. E solidários, modificamos o nosso trajeto. A nossa proposta deixa de ser primeiro eu. A felicidade deixa de ser a posse, passa a ser o que eu promovo. Mas essa é uma vida dolorosa. Essa é uma estrada da cruz, porque não há aplausos, senão críticas. Não há gratidão, senão indiferença. Mas tocados e sensibilizados, prosseguimos. E como se isso por si só já não fosse suficiente, a doutrina espírita, porque
um passo concatenado da revelação da imortalidade predita pelo Cristo. Amplia a nossa mente. No livro Céu e Inferno, o capítulo é o 3º, o item é o 9. Ali Kardec coloca que não é possível em uma única vida angariarmos a plenitude. É impossível em um único intervalo de vida, de segundos a décadas, 70, 80 anos, adquirirmos a plenitude. Por isso, nós teremos inúmeras oportunidades no educandário físico. Acontece, porém, que no exercício do livre-arbítrio, sim, queridos irmãos, esta é a questão de número 843 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós temos o livre-arbítrio, o direito de fazermos escolhas. E os benfeitores espirituais, essa caravana contínua de luz esparzida por sobre a terra, essa miríade de espíritos solícitos ao exemplo do Cristo, que mergulha na crosta sombria da terra do nosso psiquismo deletério, a amainar as nossas dores, a diluir as sombras da ignorância, nos mostrando a estrada que deveríamos seguir, asseveram. Se nós temos então a condição de escolha, porque temos a condição de agir. Só que nesta proposta nós nos equivocamos. Quantas vezes fazemos a escolha do nosso ego em detrimento às dores dos outros? E isso causa uma dificuldade que se encontra implícita na palavra karma, que é o somatório das nossas experiências, quase sempre deficitárias. Isso implica dizer os erros no exercício da evolução a que nos permitimos. E temos uma necessidade de resgatar. Ainda no livro Céu e Inferno, só que não estamos mais no capítulo 3º, o céu. Estamos no capítulo 9, das penas futuras. O item é o 16º. E ali Kardec assevera que existem 3 passos para que nós consigamos ressarcir, resgatar. O primeiro é o arrependimento. Arrepender-se é o primeiro sinal da evolução. Aqueles que olham para a vida que tinha uns 20 anos, quando agora possui 40, e não se arrependem, porque erraram, ou no mínimo não dizem, ainda que eu tenha acertado hoje, eu faria melhor. Não tem trabalhado o ampliar da visão. O arrependimento é o reconhecimento do erro, é o primeiro passo.
O segundo é a expiação. A expiação é o sofrimento que nós passaremos para sedimentar o acerto. É por isso que o terceiro passo nos fala de reparação. Identificamos que erramos, aprendemos com as lágrimas e nos é dada a oportunidade de repararmos. Arrependimento, expiação, reparação. É por isso que a doutrina dos Espíritos, através de Allan Kardec, a questão 167, ele diz qual o propósito da reencarnação, e os Espíritos asseveram: expiação e evolução. E para evoluirmos, passaremos pelas provas. Então, qual a diferença entre prova e expiação? Para nós, a melhor resposta é a de Emmanuel, no livro O Consolador, questão de número 246, onde ele diz que prova é imposição de trabalho, de sedimentação ao aluno preguiçoso. Expiação é o sofrimento imposto àquele que errou, que transgrediu, que feriu. E se Jesus já nos falava da necessidade de renunciarmos à vida momentânea, mais do que ninguém ele sabia dos nossos erros pretéritos e da necessidade de agasalharmos as nossas cruzes e ressarcirmos o passado de equívocos. E quantas não são as nossas expiações? Elas se encontram. Só que nós temos que aprofundar o olhar. O casamento difícil, que não conseguimos interromper, pelos filhos, pela situação financeira, pela saúde. O chefe que persegue e que nós dependemos desse trabalho, temos que aceitar. A doença contínua, irreversível. A dificuldade que de toda ordem prende o espírito endividado, por mais que ele queira se evadir. Toma a tua cruz, aceita. Por vezes poderíamos dizer que em outro momento, em outra oportunidade, apesar de se apresentar como agora, o corpo delineado, a ilusão com a vida prazerosa, os deleites da carne e a gravidez indesejada, não poderemos dizer inesperado, indesejado. E ali se encontra o espírito que outrora abandonamos nas vias da ilusão, depois de iludi-lo nas raias da paixão. Aparentemente a cruz, mas em profundidade a âncora para impedir que os maus ventos espatifem a embarcação nos arrecifes. E quão não poucas vezes a oportunidade é interrompida
e o aborto é acolhido como solução. Toma esta criança, aceite a tua cruz e me siga. E se a vida festiva fechará as portas, perseverar mais adiante, no ocaso da tua vida, que esse filho ser-te-á o arrimo, a luz, ou no mínimo, a chave a abrir o cadeado, que te prende ao gesto do passado infeliz. Agasalha a tua cruz, como Jesus foi ao Gólgota, e abre os braços, espargindo a luz do teu exemplo em uma sociedade que deambula, que periclita. A tua é a oportunidade do alto libertacionário. Sofrer, todos sofrem, mas quão pouco sabe o bem sofrer. Portanto, não te maldigas, não abandone, aceite. Não critique, não reclame, siga. Ainda que no silêncio das horas a lágrima escorra e a dor vigore, mas adiante se resignando, receberás do Cristo bálsamo libertacionário e olharás para aquelas décadas, anos de cárcere físico em uma situação difícil, como um sopro de misericórdia de Deus, apagando e retirando os ecos multimilionários dos teus equívocos. Ah, irmãos amados, se nós nos permitirmos olhar a vida sob o enfoque do Espírito, como tudo se renova. Sim, queridos irmãos, se tu ainda que é açoitado pelas dores, a resgatar o teu passado, conseguir olhar aos lábios, perceberá que os teus esforços são mais fecundos. Porque aquele crivado de dor que caminha alenta os mais frágeis que param nos pequenos obstáculos. Sede tu em tuas limitações o exemplo. Coloca o teu comportamento no velador. Aproveite, pois, que estás a caminho. Faze da tua vida uma oportunidade da libertação espiritual. E perceberás a companhia do Cristo em cada vergastada que a vida te oferta. No mesmo Evangelho de Mateus, o capítulo é o 24, o verso é o 16. Para aqueles que estudam o Evangelho de Mateus, nós estamos na quinta parte e vamos nos permitir Jesus dizer, e serve para esse instante: quem estiver na Judéia nestes dias, suba para os montes. Agora, não é a necessidade de irmos a Jerusalém. O Cristo não se refere a um ponto, Jerusalém,
se refere a uma região. Como Jerusalém é o centro espiritual, a Judéia passa a ser todos aqueles que já buscam Jesus. Sejam nos preâmbulos, seja em jornada mais evoluída, seja na parte mais empedrada. Quem fala da imortalidade, nesses dias de dificuldades, subamos ao morro, primemos pela voz do Espírito. E a voz da espiritualidade pede pelo coletivo. Se tu já aceitas a imortalidade como prioridade, onde estiveres, sede, pois, a esperança no meio do desalento. Sede o brilho diante da opacidade. Sede a confiança no Cristo, onde tudo parece ruir na materialidade. Crede e confia. Se a tua cruz desfaz os teus sonhos, é porque estes eram ilusórios. Se a tua cruz te traz lágrimas, é porque o teu ambiente íntimo estava ressequido, irrigado, reverdecerá. Se a tua cruz te impede os grandes deslocamentos, é porque tu te perderias. Mas onde estiveres, como puderes, grato prossegues, fazendo com que o teu exemplo seja o alento para os que solapam, para os que tentam desistir e começam a tudo desacreditarem. Jesus conta contigo. Se o inverno das dificuldades de ti parece não se distanciar, aceite como tratamento intensivo e recorda-te: as doenças complexas pedem profissionais específicos. E se o teu sofrimento é de grande profundidade, por ti pairam os olhares do alto, onde o divino regente é o Cristo. E se tu então identificares que no deserto que a vida te conduziu a partir dos teus escolhos, nada se apresenta, mas quando de repente, antes que o desespero reine, tu escutares a voz que Jesus te acompanha, provavelmente, ao se ver diante do olhar do Cristo, e identificar o Calvário por amor a nós, só erguer-te-ás
e continuarás a caminhar. E porque o teu exemplo e os teus passos de ajuda não veem o devido retorno, recorda-se de Paulo diante dos outros. Eu, de boa vontade, me gasto e me deixo gastar por amor às tuas almas, sabendo que quanto mais a vós amo, menos por ti sou amado. Prossegues resoluto, porque o teu comportamento no aceitar das dificuldades relembra o Cristo, e desta forma não te distancias da imortalidade. Que a divina paz do Mestre tome conta de todos nós. Irmãos queridos, nesses dias desalinhados, que nós nos permitamos perceber o amor de Deus por sobre todas as criaturas. Neste momento dolorido, porém fecundo, a vós todos que tivermos relacionamentos internos, pais, mães, companheiros, filhos, amigos, não se desesperem. São ovelhas do rebanho divino e todos estão sendo cuidados pelo pastor das almas da terra, nosso Senhor Jesus Cristo. São dias difíceis, mas prossigamos. Não temamos a tempestade, porque Ele que está no leito, da mesma forma que quando buscaram para crucificá-lo e perguntaram quem é Jesus, e diante da malta translocada entre adagas e cacinetes, centuriões e guardas, ele não titubeou e asseverou: sou eu. Agora também, enquanto os homens aturdidos e a ciência em esforço inaudito não consegue debelar o vírus como consequência do comportamento insano dos homens, ainda aí o Cristo se apresenta, e nesta tormenta
de vagas tormentosas, ele de novo titubeia e assevera: eis-me aqui, sou o timoneiro desta nau, não temo. Por amor a todos eu vim, e o meu amor a representar o amor do Pai é ininterrupto, e nos momentos mais difíceis é aí que eu me faço mais presente, na certeza que Jesus caminha à frente. Não temamos, mundo, paz para todos. Que assim seja. Vamos nos preparar para o paz. Lembramos a todos que se encontram envolvidos por familiares, amigos, em dores, por todos que estão fazendo o tratamento à distância, ou ainda que ninguém próximo esteja sofrendo, mas tocado pelo exemplo do Cristo. Vamos orar para que as luzes se multipliquem e o alento para todos seja percebido. Pedimos aos passistas que se conectem com o psiquismo do Mestre. Senhor amado, é lúcido e claro que a alvorada não raiou, que as sombras se fazem densas, e por conta disso os tombos, os precipícios. Mas tu és o mensageiro com a luz divina, no velador do teu exemplo, a esparzir-se por sobre todos. Ó Cristo, neste momento tão difícil que passa a humanidade terrena, ainda que a nossa mente esteja obliterada, nos deixe te perceber até chegar à alvorada. Tomai a frente deste rebanho e guiai-nos ao solo seguro dos teus ensinos. Protegei a todos nós, como sempre. Que assim seja. Muita paz.